Meus irmãos e minhas irmãs, esta liturgia com a qual nós inauguramos a semana mais importante do ano, chamada por Santo Agostinho de Semana Maior e conhecida por nós como Semana Santa. Esta liturgia é constituída de dois momentos contrastantes. Primeiro momento, a procissão festiva e gloriosa, durante a qual Jesus Cristo nosso Senhor foi acolhido pelos habitantes de Jerusalém como filho de Davi. Filho de Davi significa descendente do rei Davi. Deus tinha prometido ao rei Davi, que governou Israel no século 10 a.C., de que firmaria o seu trono para sempre e que um herdeiro dele governaria Israel. Deus não permitiria que Israel desaparecesse, mas no tempo adequado, Deus mandaria um Salvador da descendência de Davi, que restauraria o reino de Israel, a fim de que ele adquirisse uma glória superior aos tempos áureos do rei Davi. Quando a multidão acolhe Jesus como filho de Davi, ela reconhece em Jesus o cumprimento das promessas messiânicas contidas no Antigo Testamento. Ele é aquele a respeito do qual os profetas profetizaram. Ele é aquele no qual o Senhor encontra a sua alegria, no qual o Senhor encontra o seu beneplácito. O povo então o aclama: Hosana! Hosana significa salvai-nos agora. Nós usamos como um louvor, mas na verdade se trata de um clamor. Salva-nos agora, ó filho de Davi. Tem compaixão de nós, porque nós nos encontramos oprimidos. A ideia de Messias daquelas pessoas era diferente daquilo que nosso Senhor quis ensinar. Eles imaginavam um Messias revolucionário, um Messias que entraria glorioso pela cidade de Jerusalém, tomaria espadas na mão e faria com que muitos outros fizessem o mesmo, a fim de mandar para longe daquela terra os romanos, que oprimiam e subjugavam o povo de Deus. Eles imaginavam que Jesus Cristo, nosso Senhor, fosse um Messias político, um Messias revolucionário, um Messias mundano. E o aclamaram com grande alegria, numa entrada gloriosa. Tomaram ramos, sinal de vitória, para o receber. Jogavam suas vestes sobre o caminho, para que o jumentinho, no qual ele estava montado, pisasse sobre aquelas vestes, demonstrando então dignidade. Quando a gente coloca um tapete, nós demonstramos reverência para com aquela pessoa que pisa sobre o tapete. Assim Jesus Cristo foi recebido na cidade santa de Jerusalém. Mas, em menos de uma semana, a situação mudou completamente. E este momento é apresentado na primeira leitura, no Salmo, cuja resposta era: meu Deus, por que me abandonastes? E, sobretudo, no Evangelho. Da entrada gloriosa para a entrega dolorosa. Esses dois momentos estão conectados, um festivo e o outro doloroso na mesma celebração, porque o Senhor entra na cidade de Jerusalém para cumprir a vontade do Pai, obedecê-lo até a morte, e morte de cruz. Na cruz, Cristo Jesus é verdadeiramente glorificado. E por causa da sua obediência, Deus não permitiu que ele permanecesse morto, mas o ressuscitou
E conforme nós ouvimos, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, porque assim, ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua deve proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estes momentos estão bem conectados. No Evangelho da Paixão, algumas figuras sobressaem. Em primeiro lugar, a figura de Barrabás. Veja só, em aramaico, bar significa filho e abá significa pai ou mestre. Então, a tradução do nome Barrabás seria filho do pai ou filho do mestre, uma possível tradução. E veja só que diante do povo foram colocados Jesus, o verdadeiro filho do pai, aquele que veio cumprir a vontade do pai, e Barrabás, aquele que possuía como nome filho do pai, mas agia como filho das trevas. A palavra de Deus nos diz que ele era um revoltoso, um homicida, um assassino. Foi apresentado ao povo estes dois homens, e o povo escolheu Barrabás, porque Barrabás aqui representa a resolução imediata dos problemas através da violência, enquanto Jesus Cristo, nosso Senhor, representa a resolução dos problemas pela via do diálogo, do amor, da entrega, do sacrifício. Todos os dias nós nos encontramos diante desta escolha: escolher Jesus ou Barrabás. Resolver as coisas pela violência, no grito, pela violência psicológica, pela violência verbal, pela violência física, ou pelo diálogo. E o diálogo exige o que de mim? Sacrifício. Porque não compreendendo o outro com o qual eu dialogo, eu preciso esperar em Deus a sua conversão. O diálogo demanda paciência. Na família, quando o esposo dialoga com a esposa, quando a esposa dialoga com o esposo, eles estão diante desta escolha. Ou eles escolhem Jesus, ou eles escolhem Barrabás. Ou seja, ou eles decidem resolver o conflito pela violência, que é uma resposta rápida, instantânea, imediata e aparentemente boa, ou pela entrega, pelo diálogo, pela doação, pelo sacrifício. Todos os dias nós nos encontramos diante dessa escolha. Ao nos acordarmos e ao irmos dormir. Quem é que eu escolho? Jesus ou Barrabás? O legítimo filho do pai, que obedeceu até a morte, e que diante de um tapa, não respondeu com agressão, mas disse ao servo do sumo sacerdote: se falei mal, me diga onde, mas se falei bem, por que me bates? Jesus Cristo não respondeu com violência, mas propôs um diálogo. Me diga onde eu errei, para que eu possa me converter. Mas se eu falei bem, por que você está me batendo? E não é assim em relação aos pais e os filhos, em relação ao esposo e à esposa. Se falei mal, me diga onde eu falei mal, para que eu possa reconhecer a minha culpa. Mas se eu falei bem, por que me afrontas? Por que me impedes de prosseguir neste relacionamento? Quem é que você escolhe hoje? Jesus, o filho do pai, ou Barrabás, que tinha o nome de filho do pai, como uma das suas possíveis interpretações, mas não agia como um filho do pai, como um filho do alto, como um filho de Deus. Depois nós encontramos com Pilatos. Pilatos tentou por 3 vezes convencer o povo a não crucificar Jesus.
mas depois resolveu entregar Jesus à vontade deles. Ele não aguentou a pressão. Ele não foi fiel às suas convicções interiores. Ele tentou, mas no fim cedeu. Ele também nos representa. Pois muitas são as vezes em que a gente cede por conta da pressão dos outros. Quantas vezes eu fiquei em silêncio e não defendi a minha fé diante daqueles que a diminuíam, diante daqueles que contra ela blasfemavam. Eu fiquei quieto. Falavam de Jesus e eu silenciei, por conta da pressão, porque tive vergonha, porque não quis ser visto no ambiente que eu frequento, no lugar onde eu trabalho, como um beato, como um religioso, como um cristão. Pilatos sofreu pressão de todos os lados, até resistiu por um tempo, mas cedeu e entregou Jesus à vontade deles. E hoje eu também devo fazer um minha culpa, porque eu também já fiz isso. Eu também já agi como Pilatos e lavei as mãos e entreguei a minha fé à vontade dos outros. Quando muitos te acusam por ser católico, por ser cristão, quando muitos acusam a sua fé de infantilismo, de ingenuidade, você a defende? Ou permanece em silêncio e permite que os outros façam da sua fé o que eles quiserem? E por fim, nós temos dois outros personagens. Os ladrões que foram crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Vejam, eles foram crucificados. Ou seja, lhes foi imputado o mesmo fim, o mesmo destino, pelo mesmo problema, pelo mesmo erro. Os dois ladrões tinham um destino idêntico, mas enquanto um se desesperou e blasfemou, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro respondeu: nós fizemos isto porque merecemos, mas ele não. Veja só, às vezes a gente se encontra com duas pessoas que estão passando pelo idêntico problema. É o mesmo problema. Uma com uma fé gigantesca, enquanto a outra tomada de desespero. Pelo mesmo problema, às vezes pela mesma doença, às vezes pela mesma dificuldade, idêntico, muito parecido. Mas por quê? Uma reage, responde ao sofrimento humano de um jeito, enquanto a outra responde de um jeito totalmente diferente. Então essas duas respostas, a resposta da fé e a resposta do desespero, estão representadas nesses dois homens crucificados, um à direita e outro à esquerda de Jesus. A do desespero só vê o sofrimento, só vê a dificuldade. Mas a da fé sabe que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, salvo engano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se às vezes se abate sobre mim uma dificuldade, um mal, eu olho para aquele mal e percebo que todo mal é relativo nesse mundo. Eu posso olhá-lo sob uma nova perspectiva. Eu posso vê-lo como uma oportunidade de mudança. E quantas pessoas, quando estão passando por qualquer problema, se santificam e mudam a si mesmas. Quantas pessoas a gente conhece que passaram por uma doença e se tornaram melhores, se tornaram mais pacientes, mais santas, mais mansas, mais compreensivas. Quantas pessoas que já passaram por uma dificuldade na família, com o esposo, com a esposa e com os filhos, e se tornaram mais compreensivos, porque viram aquele problema com um olhar de fé. Não se desesperaram, não deixaram que que o problema crescesse a ponto de engoli-los, mas viram ali a mão de Deus que permitia tudo,
para que daquela cruz houvesse ressurreição. Enquanto outras famílias, outras pessoas que passaram pela mesma dificuldade, foram tomadas pelo desespero, foram tomadas pelo espírito de morte. Meus irmãos, todos nós podemos ser tomados por esse espírito de morte. O Senhor nos chama a agir como Dimas, o bom ladrão. Mas se a gente não se cuidar, nós vamos agir como Gestas, o nome que a tradição deu ao ladrão impenitente, ao ladrão que não se arrependeu. A gente julga o ladrão que não se arrependeu, mas se nós não alimentarmos a nossa fé, nós vamos agir como ele. No momento da cruz, nós vamos olhar para Jesus e escarnecer de Jesus. Nós vamos olhar para Jesus e nos revoltar contra Deus. Nós vamos olhar para Jesus e dizer: e aí? Eu depositei a minha confiança em Ti ao longo de toda a minha vida, mas o Senhor não age, o Senhor não intervém, o Senhor não me responde, permanece em silêncio. Onde está o Senhor enquanto eu estou passando por isso? Nós podemos agir, e quantas vezes nós agimos como Gestas? Mas nós temos a oportunidade de agir como Dimas, que disse: nós estamos passando por isso por conta do pecado. Porque o sofrimento nos cabe. Mas este, justo e santo, não fez nada para merecer ainda isso. Não fez nada para merecer a cruz. E permanece em silêncio, entregando-se à vontade do Pai. Se ele, que não fez nada para merecer a cruz, está em silêncio, entregando-se à vontade do Pai, quem somos nós que merecemos isso para não fazermos o mesmo? Veja, duas pessoas com o mesmo destino, com os mesmos problemas, mas que agem de maneiras totalmente diferentes. Porque um tem fé e o outro não a tem. Quer agir como Dimas? Espera no Senhor, confia no Senhor e não julgue. Não julgue, porque se nós não nos cuidarmos, poderemos agir como Gestas. Quem está de pé, cuidado para não cair. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.